falar sobre exceção da verdade. Essa tese de defesa que tem aplicação aí nos crimes contra a honra. Quando cabe ou não a aplicação dessa tese de defesa dentro aí dos crimes contra a honra. Então, na aula de hoje a gente vai tratar disso, dessa tese de defesa, relembrando aí também os crimes contra a honra. Então, já salva esse conteúdo para revisar depois e compartilha aí com alguém. Bora lá para a aula. Então, na aula de hoje a gente vai tratar sobre a tese de defesa, a seção da verdade. Em que casos aí eu vou poder usar essa tese de defesa para afastar a punição aí da conduta e, consequentemente, a responsabilização penal do agente. Essa tese de defesa da seção da verdade, ela tem aplicação aí nos crimes contra a honra. Ela tem aplicação aí nos crimes contra a honra. Calúnia, difamação e injúria, mas não é em todos os crimes contra a honra que cabe a aplicação dessa tese de seção da verdade. E antes de começar a falar sobre quando cabe a aplicação dessa tese ou não, é importante falar que a exceção da verdade, conforme eu anotei aqui, ela é uma tese de defesa admitida aí dentro dos crimes contra a honra, conforme eu já falei. E ela permite o acusado provar ali a verdade daquele fato, e quando é admitida e quando ocorre o acolhimento aí pelo juiz, isso conduz, na prática, à absolução do agente. Então, ponto importante, exceção da verdade, tese de defesa. Essa tese de defesa cabe quando? Dentro aí dos crimes contra a honra. A gente vai ver que não é em todos os crimes contra a honra, dentro aí da calúnia, difamação e injúria, que cabe a aplicação dessa tese. Quando couber, o que acontece na prática? Provada ali a verdade e a veracidade do fato, a gente tem ali a condução à absolução do agente. Mas, para fim de prova, o que a gente tem que saber, a aplicação prática, eu já falei, para fim de prova, é saber quando cabe a aplicação dessa tese, com um ponto especial na difamação, que a gente tem a aplicação dessa tese só de forma excepcional, mas, enfim, a gente vai tratar daqui a pouco sobre isso. Antes da gente começar a tratar do ponto principal, que é a exceção da verdade e a aplicação dentro dos crimes contra a honra, quando cabe ou não, dependendo do tipo de crime contra a honra, a gente vai relembrar aqui quais são os crimes contra a honra. E é importante fazer associações ao tema. Eu sempre bato nessa tecla. Faça associações ao tema jurídico, nesse caso são crimes, para que você lembre com maior brevidade do tema. Então, eu vou explicar aqui de forma esquematizada, para que você faça associações e lembre com maior brevidade aí na hora de estar resolvendo questões, fazendo provas, enfim, coisas nesse sentido. Uma explicação esquematizada faz com que você associe ao tema de uma forma mais rápida e prática. Então, relembrando aqui os crimes contra a honra, a gente tem primeiro a calúnia. Dentro da calúnia, a gente pode associar aí, para lembrar com maior brevidade, que está relacionada aí ao crime. E o que que a gente tem aqui na calúnia? A gente tem alguém que faz o quê? Que vai atribuir falsamente um crime a alguém. Então, a calúnia acontece quando a gente tem a atribuição falsa do cometimento de um crime a alguém. A atribuição falsa, ela pode ocorrer quando, de fato, um crime ocorreu e a gente atribui, por exemplo, a alguém uma conduta criminosa e não foi aquela pessoa que fez, e quando nem existe a conduta criminosa. Por exemplo, João roubou, é, o celular da empresa e, na verdade, não houve o roubo ali do telefone da empresa e nem foi João que cometeu esse crime, esse suposto crime de roubo, se ele tivesse ocorrido, vamos dizer assim. Então, enfim, mais o ponto central aqui é saber sobre a calúnia. Calúnia remete a crime, a gente tem a atribuição falsa a alguém de um fato criminoso, de algo que a gente atribui como crime. E aí eu expliquei, enfim, que esse crime ele pode ter ocorrido ou não, mas o ponto central é saber a questão da calúnia. Dentro aí da difamação e da injúria, a gente associa para lembrar com maior brevidade a questão da honra. Na difamação, a gente tem uma ofensa à honra objetiva. Na injúria, a gente tem uma ofensa à honra subjetiva. Ah, e o que que é isso? Então, aqui a gente tem uma ofensa à honra objetiva, ou seja, é uma ofensa à sua reputação perante aí terceiros.
E aí a gente tem a questão do olhar que o outro tem sobre você. Já na difamação, a gente tem uma ofensa que ela é direta. Então, aqui, a ofensa é direta. Diferente da difamação, onde a gente tem uma ofensa aí é, que ocorre perante terceiros. Essa ofensa não é direta. Aqui na injúria, a ofensa é direta à vítima. A gente tem aqui honra subjetiva, ofensa direta à vítima. E isso influencia em quê? Influencia em como a pessoa se vê, e não como terceiros. E aí a gente tem aqui uma ofensa à autoestima, à dignidade da pessoa. Então, recapitulando, calúnia a gente associa, conforme eu coloquei aqui, a crime. E aí a gente tem o quê? A atribuição falsa a alguém do cometimento de um crime. Então, toda vez que a gente estiver diante da calúnia, aqui, ó, a calúnia começa com C, já associa a crime, que também começa com C. Aí você tem, é a ideia de quê desse crime? Atribuir falsamente a alguém um crime. Na difamação, a gente faz a associação à honra. Na difamação, aí recapitulando, difamação e injúria. Nesses dois crimes, associou a honra. Na difamação, honra objetiva, ofensa à honra objetiva. E o que seria essa honra objetiva? Uma ofensa aí à reputação de alguma pessoa perante terceiros, a sociedade, enfim, não é uma ofensa direta, diferente aqui como ocorre na injúria, onde a gente tem uma honra, uma ofensa à honra subjetiva e ofensa direta. Então, qual a diferença? Na difamação, a gente tem o quê? O olhar do outro sobre você. Essa é a ofensa. Ali na injúria, a gente tem uma ofensa é, que recai sobre a própria pessoa, porque a ofensa direta à própria vítima. Então, é o olhar que ela tem sobre si. E ocorre essa ofensa. Uma ofensa relacionada à autoestima, à dignidade, enfim. E essa ofensa ocorre de forma direta a ela mesma, à vítima. Passada essa parte, que a gente relembrou os crimes contra a honra e as diferenças aí, a gente tem o assunto mais importante aqui da aula, que é saber em que casos eu vou, vai caber, no caso, essa tese de defesa e seção da verdade. E aí a gente tem aqui, na calúnia, onde essa tese de defesa ela é aplicada como regra. Então, toda vez aqui em que eu tiver aqui, onde eu puder, no caso, provar a veracidade do fato que está sendo imputado, via de regra, eu vou poder estar aplicando ali a exceção da verdade e estar afastando a punição da conduta e, consequentemente, a responsabilidade penal do agente. Então, a tese de exceção da verdade, ou seja, quando eu puder provar o fato ali e, consequentemente, eu vou poder aplicar a exceção da verdade, provar o fato e a gente vai ter o afastamento da punição da conduta. Na prática, seria a condução da absolução. Mas, enfim, para fins aqui de resolução de questões, é saber que na calúnia, a gente, essa aplicação, seção da verdade, onde a gente tem aí a prova ali da verdade daquele fato que está sendo imputado, é regra. Então, aqui você pode utilizar essa tese de defesa para afastar a punição da conduta e, consequentemente, a responsabilização penal do agente. Na difamação, essa tese de defesa é uma exceção. Eu já não vou poder utilizar ela como regra. E aí, quando cabe a aplicação aqui dessa tese de defesa? Quando a vítima, o ofendido, for um funcionário público, mas a ofensa ela dizer respeito ali às suas funções. Então, na difamação, de forma excepcional, eu vou poder estar utilizando essa tese de defesa, seção da verdade, quando a ofensa, quando o ofendido aí for funcionário público e a ofensa ela diz respeito aí à função exercida por esse funcionário público. Na injúria, a aplicação dessa tese, ela não se aplica. Então, é isso aqui que você tem que saber para fins de resolução de questões, para fins, é, enfim, para fins importantes aí de estar revisando para sua prova. Quando cabe a aplicação dessa tese de defesa, seção da verdade? Em que casos eu vou poder estar utilizando essa tese? Na calúnia é uma regra. Provou a verdade do fato ali imputado, via de regra, eu posso, porque eu posso estar me utilizando da exceção da verdade,
E aí, consequentemente, a gente tem aí o afastamento da punição da conduta e, consequentemente, da responsabilização penal do agente. Na difamação, é uma exceção, e aí, de forma excepcional, vou poder estar utilizando aí essa tese de defesa, e aí, provado a verdade aí, mas no caso específico, da ofensa ser dirigida ao funcionário público e dizer respeito aí às suas funções, a gente vai poder estar afastando a punição da conduta e a responsabilização penal do agente. Na injúria, a gente não aplica essa exceção da verdade. Não cabe aplicação aí dessa tese de defesa. Então, essa foi a aula de hoje. É um assunto muito importante aí cobrado em concurso público. Essa aula serve aí para sua revisão, tanto para revisar os crimes contra a honra, quanto para revisar aí em que casos cabe a aplicação da exceção da verdade, com relação aos crimes aí contra a honra dispostos aí no Código Penal, que já foi aí objeto de cobrança pela FGV em questões de concurso principalmente. Então, essa é a aula de hoje e até a próxima aula aqui no canal.